E com o tema Inteligência de Segurança Institucional, convidamos o palestrante que é agente de polícia judicial, máster em operações de inteligência e contra-inteligência pela UDIMA, na Espanha, especialista em inteligência e segurança internacional pela Universidade de Alicante, na Espanha, pós-graduado em inteligência estratégica pela Universidade Gama Filho, pós-graduado em psicologia jurídica e avaliação psicológica pela Faculdade Dom Alberto, é membro do Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica, presidente do Instituto Brasileiro de Análise de Veracidade, diplomado pela Escola Superior de Guerra no curso Superior de Política e Estratégia, diplomado pela Escola Superior de Defesa no curso Superior de Inteligência Estratégica, coordenou o grupo de trabalho responsável pela elaboração da minuta da Doutrina Nacional de Inteligência do Poder Judiciário, aprovada em 2022 pelo Conselho Nacional de Justiça. Ele também é gerente de inteligência do STF. Com vocês, Maurício Viegas Pinto. Muito obrigado a todos pelas calorosas recepções. Agradeço a participação dos presentes, agradeço também aos internautas. Mais uma vez, renovo os cumprimentos ao Procurador-Geral, doutor Luciano, ao doutor Pedro Nelson, doutor Rodrigo Barcelos pelo convite, doutora Cleivane, coordenadora pedagógica da escola também. Fui muito bem recebido pela escola, que providenciou todos os detalhes. Hoje nós vamos falar então sobre esse tema, que é um tema instigante, fascinante, de interesse de todos, que é o tema inteligência, o tema segurança institucional, que eu abordarei pela perspectiva da inteligência. Tanto é que o título da apresentação, então, aparece como Inteligência de Segurança Institucional. Percebam que, embora algumas pessoas imaginem que esse conceito de inteligência de segurança institucional tenha sido uma inovação do Poder Judiciário, está com um pouco de microfonia para vocês? Não? Tenha sido uma inovação do Poder Judiciário, na verdade, a ideia de inteligência de segurança institucional ela é anterior. E se nós pensarmos, por exemplo, que no Brasil existe, desde 1999, um sistema brasileiro de inteligência que congrega diversos órgãos e que, por força de lei, da Lei 9883 de 1999, o órgão central desse sistema é a própria ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, e a ABIN está diretamente subordinada ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o GSI. Nós temos o quê? Nós temos a clara percepção de que a inteligência de segurança institucional já é executada há muito tempo pela própria ABIN. É óbvio que a ABIN não se limita à inteligência de segurança institucional. Ela também trabalha com inteligência de Estado, que é um conceito muito mais abrangente, e ela também trabalha com inteligência estratégica, que é um conceito muito mais profundo. Mas a própria ABIN faz inteligência de segurança institucional e não é uma inovação do judiciário, então, esse conceito, embora ele conste expressamente em diversas normativas do Conselho Nacional de Justiça. Inclusive, nós já temos um sistema de inteligência e de segurança institucional do Poder Judiciário previsto em normas do Conselho Nacional de Justiça. É sobre isso que nós vamos falar. Vamos falar sobre a segurança institucional, abordando-a, então, pela perspectiva da inteligência. O nosso objetivo, então, vai ser sensibilizar a todos os participantes, presentes e virtuais também, quanto à importância da adoção de medidas de inteligência, precisamente para o fortalecimento da segurança institucional. Aqui eu vou trazer a experiência do Poder Judiciário, mas é claro que todos os presentes aqui, eu sei que nós temos diversos representantes aqui, então, o público majoritário é do Ministério Público, mas que pode, então, evidentemente, perceber que essa aplicação da inteligência de segurança institucional se aplica também ao Ministério Público. Para isso, nós vamos seguir esse sumário, então, dividido em 3 partes. Inicialmente, vamos falar de alguns fundamentos da inteligência de segurança institucional. Depois, nós vamos falar sobre o sistema de inteligência de segurança institucional. No caso aqui, reitero, eu trarei como exemplo o judiciário, como que esse sistema foi montado e como que ele hoje existe. E, ao final, vou exemplificar algumas situações, então, de ações de inteligência aplicadas à segurança institucional. Essa é a primeira parte da apresentação. Creio que a parte mais produtiva virá depois, talvez de um bate-papo, de uma interação com os presentes. Então, vamos falar aqui da primeira parte. Eu gosto sempre de começar com esse emblema.
os meus amigos, o Dr. Rodrigo Barcelos, o Dr. Pedro Nelson, conhecem bem. Esse aqui é o emblema do Curso Superior de Inteligência Estratégica, atualmente ofertado pela Escola Superior de Defesa, mas que durante mais de 25 anos foi oferecido pela Escola Superior de Guerra. E ele tem todo um simbolismo, que é muito importante. Eu não vou aqui me deter em detalhes do simbolismo, mas eu vou trazer aqui essa inscrição que aparece aqui no dístico, na parte inferior, que diz cognoscere ut consilium dare, em latim, que significa conhecer para poder assessorar, conhecer para assessorar da melhor maneira possível. E essa inscrição é fundamental para que nós possamos fazer uma primeira aproximação com o propósito da inteligência, que justamente seria produzir conhecimento. A inteligência, ela tem esse objetivo. E esse ponto é importante porque hoje, mesmo entre profissionais, mesmo profissionais de segurança pública, é comum nós encontrarmos algumas pessoas que ainda têm uma certa, digamos assim, dificuldade, e isso não é uma responsabilidade propriamente delas, mas daqueles que divulgam, que promovem a atividade de inteligência de uma forma extremamente hermética e fechada, mas muitas pessoas ainda confundem inteligência com investigação. E nós vamos ver que enquanto a investigação tem propósitos bem definidos, tá? Propósitos, a investigação criminal vai buscar autoria e materialidade, isso não ocorre no contexto da atividade de inteligência, que vai buscar a produção de conhecimentos. E o que são, então, esses conhecimentos? E como que eles se aplicam à segurança institucional? Isso é que nós vamos ver, então, ao longo da apresentação. Tá? Então, nós temos aqui, esse slide eu procuro demonstrar aqui que à medida que esses conhecimentos, que consistem, então, no produto da atividade de inteligência, à medida que eles aumentam, que a oferta de conhecimentos para os decisores aumenta, nós também temos o quê? Um aumento da qualidade das decisões que são tomadas. Então, percebam, o conhecimento de inteligência tem características próprias. E, dentre as suas características, uma delas é prestar o assessoramento ao processo decisório. Então, a oferta desses conhecimentos vai auxiliar para que eu tenha uma melhora, uma otimização na qualidade das decisões que são, então, tomadas. Eu trago aqui um exemplo de uma situação real que aconteceu. Isso aqui é um fato público, foi noticiado na mídia, tá? Para que a gente possa, então, compreender o que é esse conhecimento e como que ele se diferencia da investigação criminal. É um caso que aconteceu, observem, em 2012. Tá? É um caso, então, poderíamos dizer, relativamente antigo, tem mais de uma década. É verdade, é um caso antigo, mas permite, justamente por isso, que nós possamos adentrar um pouco mais e detalhar alguns aspectos dele sem violar nenhuma questão de sigilo. Um caso de 2012, a Polícia Federal prendeu, em Natal, no Rio Grande do Norte, um suspeito de furtar processos na Justiça Federal de São Paulo. O que aconteceu nesse caso especificamente? Um indivíduo, ele cooptou, eu não vou usar aqui a palavra recrutou, porque essa palavra tem um significado próprio no contexto da atividade de inteligência, ele cooptou colegas que trabalhavam, à época, na empresa terceirizada, a empresa de limpeza e conservação da Justiça Federal, para que essas pessoas, então, de forma dissimulada, localizassem determinados processos físicos, à época, tá? Retirassem esses processos de forma dissimulada e depois repassassem a ele esses processos. Para cada processo que era retirado ilegalmente, clandestinamente, do interior do fórum, ele oferecia uma quantia, cerca de R$1.000, então, para cada processo que era retirado. Esse tipo de situação aqui, é uma situação extremamente didática para que nós possamos diferenciar, então, investigação criminal do conhecimento produzido na atividade de inteligência. Porque a mesma situação vai ensejar duas linhas de ação. Uma linha de ação na investigação criminal, uma linha de investigação da segurança pública, porque houve um crime, mas, paralelamente, poderia ensejar também uma linha de ação por parte da inteligência de segurança institucional. Agora, vejam, nós temos aqui o furto de um processo. Então, já começa a perceber o seguinte, o próprio processo judicial, na concepção de segurança institucional adotada no Poder Judiciário, o próprio processo, ele em si configura aquilo que nós chamamos de ativos. Ele é um ativo do Poder Judiciário. Então, nós temos os ativos, digamos assim, de diversas naturezas, materiais e imateriais,
Nós temos a magistratura nacional é protegida como ativos do Poder Judiciário, o processo em si é protegido e a própria prestação jurisdicional também é protegida como ativo do Poder Judiciário. Então, qualquer tipo de ação adversa que, de algum modo, incida sobre esses ativos, a magistratura nacional, sobre os processos, sejam eles físicos ou eletrônicos, não importa, sobre a prestação jurisdicional, ou seja, uma ação adversa que comprometa a execução de um ato judicial, esse conjunto de ações, que nós chamamos de ações adversas ou ações hostis, elas são, sim, objeto da atenção, objeto do trabalho da segurança institucional e, portanto, fazem jus à produção de conhecimento por parte da inteligência do Poder Judiciário, para a gente começar a perceber como que vai ser essa atuação, né? Então, nós temos aqui, essa situação ela vai envolver, obviamente, um crime, tá? Questão de segurança pública, mas também vai se enquadrar naquilo que nós chamamos de ação adversa, e que, portanto, vai ser também objeto de trabalho da segurança institucional. Da parte da segurança pública, houve um trabalho muito bem realizado pela Polícia Judiciária, no caso a Polícia Federal, que localizou o responsável, até em outra unidade da Federação, o crime foi em São Paulo, ele foi preso no Rio Grande do Norte, cumpriu pena por isso. Então, foi muito bem feito. Agora, se eu perguntar, e da parte da segurança institucional, como que ela poderia atuar, né? Geralmente, principalmente nessa época aqui, há 10 anos atrás, o que aparecia era uma grande interrogação. O que a segurança institucional pode fazer para evitar que esse tipo de ação, que atua diretamente contra um ativo do Poder Judiciário, possa ser perpetrada? Bom, apenas para ilustrar, a ideia aqui não é esgotar todas as medidas, mas apenas para permitir uma primeira aproximação com o trabalho da segurança institucional, algumas perguntas que poderiam ser feitas, né? Nós temos outras ocorrências semelhantes a essas que aconteceram nos últimos tempos. Em havendo essas ocorrências, os suspeitos foram identificados. Há quanto tempo essas situações estariam ocorrendo? Há quanto tempo esses indivíduos estariam atuando? Onde? Em quais fóruns? Apenas nesse fórum? Em outros fóruns também? Qual seria o seu modus operandi? Sempre vai ser assim? Cooptando terceirizados, oferecendo uma contrapartida financeira para retirar aquele processo? E aqui é interessante, eu não peguei aqui a matéria na íntegra, mas aqui todos sabem que existe uma orientação legal de que esse processo seja reconstituído, mas principalmente nessa época isso nem sempre era possível. Muitas vezes algumas provas que faziam parte desse processo, elas eram perdidas para sempre, o que comprometia a efetividade daquela prestação jurisdicional. Quais vulnerabilidades foram exploradas naquele fórum para que essa ação fosse realizada? São perguntas que poderiam ser feitas por parte da segurança institucional para começar a entender essa dinâmica. E o entendimento dessa dinâmica, quando feito dentro de uma metodologia, que nós não vamos aqui nos aprofundar nela, vou até citar por alto, mas quando esse entendimento da dinâmica é feito dentro de uma metodologia, ele apresenta como produto final algo que nós chamamos de conhecimento de inteligência. E esse conhecimento, então, é que vai se prestar ao assessoramento dos gestores de segurança institucional, das comissões de segurança, dos núcleos de inteligência e segurança, para que, de posse desse conhecimento, o Bernardino, por exemplo, foi preso pelo crime. Mas ele agia sozinho? E será que outros indivíduos que agiam em conjunto com ele continuam atuando no local? Eu tenho a qualificação deles? Eu posso inserir essa qualificação em sistemas de controle de acesso que permitam identificar que eles estão adentrando em outros fóruns e por aí vai. O importante, nesse momento inicial, e lembrando, em 2012 nós não tínhamos ainda esse sistema de inteligência e de segurança institucional do Poder Judiciário. Claro que as situações aconteciam, muitas vezes nós tínhamos uma resposta, e observem essa palavra, uma resposta. Isso representa bem a mentalidade daquilo que era feito à época, tá? Uma mentalidade um tanto quanto reativa, que por melhor que fosse o esforço, ela era reativa. Então, a situação acontecia, havia uma resposta. Isso é muito próprio da segurança pública, da investigação criminal. A investigação criminal ela sempre se move a partir de um ato que vai ensejar uma série de procedimentos. Então, ela é reativa. A inteligência, por essência, ela tem algo que a diferencia da investigação criminal, que é justamente, é claro, ela também estuda fatos que aconteceram e que acontecem, mas sabe com qual o objetivo principal?
de antecipar situações futuras. E nesse ponto, esse é um ponto muito importante na compreensão da diferença entre a inteligência, produção do conhecimento da inteligência e investigação criminal. A inteligência não necessariamente ela é sempre reativa. Aliás, a boa inteligência não deve ser reativa. A boa inteligência é aquela que, a partir dos conhecimentos produzidos, consegue fornecer subsídios, fornecer elementos para que o gestor de segurança institucional possa antecipar e evitar novas ações adversas, de qualquer natureza. Esse é o propósito da inteligência. Não é identificar autoria e materialidade. Para isso existem as forças de segurança pública que não se confundem com a inteligência de segurança institucional. E começamos a ver então que era preciso pensar fora da caixa. Até havia um esforço concentrado no sentido de reforçar a segurança institucional, que é muito importante, que é um esforço em aumentar efetivo, em qualificar o efetivo, um esforço na aquisição de materiais, equipamentos, portais, detectores de metais, câmeras de segurança. Isso é essencial e isso fortalece. Agora, enquanto nós estivermos somente trabalhando em reforçar o efetivo, capacitar o efetivo, adquirir equipamentos e materiais, nós vamos estar reforçando nossa capacidade de resposta, de resposta, de resposta. O que faz virar a chave, o que faz, então, a gente começar a pensar segurança institucional pela perspectiva da inteligência, ou seja, a nossa capacidade de pensar fora da caixa, vai justamente surgir quando eu passo a assimilar, então, a mentalidade de inteligência, que é qual? É essa de buscar identificar essas dinâmicas para que eu possa me antecipar a essas situações adversas. Então, a inteligência, ela deve funcionar mais ou menos como um radar. Um radar. A segurança, eu não vou nem chamar de segurança institucional, porque hoje em dia nós já temos até dificuldade de pensar em segurança institucional sem inteligência. Eu vou chamar a segurança interna, segurança orgânica. Aquela segurança orgânica ela é muito concentrada ali dentro da própria, é uma segurança predial, interna. Quando muito, a autoridade se desloca para um local, para um evento que oferece algum risco, uma inspeção judicial, ela se desloca para fornecer uma segurança ali pontualmente. Mas ela não era antecipativa, ela não tinha esse propósito. Aqui não, quando nós começamos a pensar em inteligência, e aqui já em 2012, 2013, nós já tínhamos alguns núcleos, fazendo uma analogia, né, alguns NIS dentro do judiciário, mas eram pontuais, eram NIS daquele tribunal X, daquele tribunal Y, daquele tribunal Z, não havia um sistema, depois vamos falar sobre isso. Então, nesse momento aqui, começamos a perceber que a inteligência ela teria essa capacidade, então, como se fosse um radar, de perceber alguns sinais fracos, antes que aquilo se materializasse. Então, se durante a madrugada, uma quadrilha adentra uma determinada instalação de um fórum qualquer para explodir um caixa eletrônico e tem uma capacidade ali de resposta, ou pelo menos tem dispositivos para impedir ou dificultar que isso aconteça, isso é importante. Agora, se eu consigo, de uma certa maneira, por exemplo, acompanhando alguns blogs de redes sociais, comentários de integrantes dessas quadrilhas, que muitas vezes conversam, nem sempre abertamente, em código, mas se eu domino esse código, se eu acompanho esses blogs, se eu consigo perceber que eles estão planejando fazer isso, eu posso fazer o quê? Me antecipar. Nós tivemos, recentemente, isso é de domínio público e é de conhecimento nacional, nós tivemos uma grande operação que aconteceu na Penitenciária Federal de Brasília, né, foi ontem, foi deflagrada uma operação da Polícia Federal em conjunto com o DEPEN, onde aconteceram, inclusive, prisões, tá? Porque estavam se planejando fazer o quê? O resgate de grandes lideranças criminosas que encontram-se custodiadas no Presídio Federal em Brasília. A ação que ganhou notoriedade e foi sensacional, merece todos os nossos aplausos, não tenho dúvida, uma ação como essa é precedida, muitas vezes, de meses, em alguns casos, de anos de trabalho de inteligência. Identificar os canais de comunicação, acompanhar os fluxos de comunicação, decifrar o conteúdo dessa comunicação, que muitas vezes é feita em código, como de fato também estava sendo feito nessa situação. Então, tudo isso leva tempo. Isso é um trabalho de inteligência que não aparece, não tem tantos holofotes quanto aquele trabalho da prisão, né? Mas não importa. Costuma-se dizer, no contexto da inteligência, que nós não buscamos holofotes. Nós ficamos contentes em ver o resultado, em ver as equipes operacionais irem até o local e cumprirem a sua missão. Aqui é a mesma coisa, identificar esses sinais fracos.
Aliás, nesse caso que eu acabei de mencionar, fazia parte do planejamento dos criminosos o sequestro de autoridades para negociar com o poder público a libertação de lideranças criminosas. Então, é um caso perfeito, que se enquadra no que eu quero dizer aqui. Se isso está sendo planejado, ainda que no submundo virtual, eu preciso ter capacidade de detectar esses sinais fracos, de identificar e começar, conforme o caso, a adotar as medidas necessárias para obstruir e neutralizar que essas ações adversas venham a se materializar. Então, eu passo a incorporar no meu trabalho de segurança institucional a mentalidade de inteligência. Obviamente que hoje em dia existe uma característica que é uma hiperexposição que as pessoas têm, e essa é uma característica que é minha, talvez seja de grande parte dos presentes, e também é dos criminosos, tá? Também todos têm essa... não raramente acontecem prisões, inclusive eu já vi casos de terroristas que foram localizados por órgãos de inteligência de Estado porque postaram fotos. Hoje não está tão simples assim, mas até um tempo atrás uma foto ela poderia ter ali inserido alguns dispositivos que permitiam você fazer a identificação ali, coordenadas geográficas, onde aquela foto foi realizada. Então, qualquer tipo de mensagem, qualquer tipo de conteúdo que seja publicado, permite uma leitura. Essa leitura pode ser feita com olhos leigos, ou pode ser feita com um outro olhar, com o olhar do profissional de inteligência. No ambiente virtual, há muito que ser trabalhado. Agora, não é difícil de imaginar que nem tudo está no ambiente virtual. É importante que as unidades de inteligência tenham uma capacidade de coleta de dados e produção de conhecimento a partir do ambiente virtual, é fundamental. Mas não possamos nos iludir achando que tudo vai estar aqui. Alguns dados simplesmente não estão disponíveis, então nós não podemos nos limitar a isso, mas é fundamental que a gente tenha essa capacidade. Para aqueles dados que muitas vezes não estão disponíveis no ambiente virtual, seja na internet de superfície ou em camadas mais profundas, nós temos outras habilidades, nós temos outros procedimentos, que aqui eu simbolizo por esse profissional aí à distância, com uma câmera, isso nem mais é usado, mas só para simbolizar aquela pessoa que está, muitas vezes eu preciso da imagem, eu tenho alguém que fez uma ameaça a uma autoridade, falou, eu vou executar aquele magistrado, eu vou fuzilar aquele magistrado. Eu procuro nas bases de dados oficiais, eu quero uma foto desse cara que está anunciando publicamente que vai executar o magistrado. Não tem foto dele em bases de dados oficiais. Não tem. Acontece isso? Acontece. O indivíduo já foi até preso e você não localiza uma fotografia dele. Isso acontece. E ele está, nós temos aí dados de inteligência que apontam que ele está planejando executar uma autoridade. Então, mas eu sei que ele se relaciona com certas pessoas, eu sei que eventualmente ele pode se encontrar com certas pessoas, e eu sei onde estão essas pessoas. E talvez, acompanhando essas pessoas, equipes treinadas, capacitadas, possam até, eventualmente, obter uma imagem dele. Tá? Às vezes, eu nem preciso que ele esteja presente. Às vezes, no celular da pessoa com quem ele se encontra, tem imagens dele. Então, esse trabalho é o que nós chamamos de operações. As operações também ajudam muito, principalmente nas ameaças de maior periculosidade. Então, o que o profissional de inteligência deve procurar é isso aqui. Deve fazer, por essa imagem, por esse quarto bagunçado, antes que me perguntem, isso aqui não é o meu quarto, é uma foto da internet. Tá? Nesse quarto bagunçado, então, o que ele deve procurar? Ele deve olhar a conjuntura e encontrar aquilo que se destaca na conjuntura. Se destaca de que forma? Representando algum tipo de adversidade, algum tipo de ameaça para os ativos da sua instituição, no nosso caso, para o Poder Judiciário. O que se destacaria aqui? Eu tenho algo aqui que se destaca, que às vezes um olhar leigo passaria despercebido. Para um olhar treinado, isso vai ser identificado. O que isso está fazendo aí? Não deveria estar. Por que esse indivíduo adentrou o fórum 6 vezes, não assistiu nenhuma audiência, não procurou ninguém, não fez absolutamente nada? Alguns anos atrás, nós tivemos uma situação no fórum do Butantã, em São Paulo, que um indivíduo, ele tentou incendiar uma magistrada. Não sei se alguém se recorda disso. Aquele mesmo indivíduo, antes de cometer o ato, ele adentrou diversas vezes ao fórum. Entrava, observava, saía e não fazia absolutamente nada. Isso foi observado só depois do fato, tá? Pesquisando ali.
Agora, se durante o fato isso chamasse a atenção, esses indícios, esses dados fracos, isso poderia ser útil para levantar uma bandeira vermelha com relação à segurança. E esses dados, então, sejam os dados abertos, sejam dados obtidos em ambientes virtuais, sejam dados operacionais, eles vão sendo juntados, eles vão sendo encaixados, integrados, como as pecinhas de um quebra-cabeças. E, a partir disso, então, vamos ter aquele conhecimento que eu falei para vocês. Esse conhecimento, que aqui eu represento, tá, por essa pastinha, escrito ultra secreto, mas que nem sempre é dessa forma, tá? Esse conhecimento é o que vai ser repassado, então, às mãos dos gestores, dos decisores. Então, com isso, eu fecho essa primeira parte sobre os fundamentos, e nós vamos agora avançar para a segunda parte, que é o sistema. Observe o seguinte, quando nós falamos de inteligência, isso, de certa forma, foi destacado na fala do Dr. Rodrigo Barcelos, foi destacado também na fala do Dr. Pedro Nelson, quando eles falaram da importância dessa integração, de nós termos um ponto focal. Isso nós podemos, essa ideia de integração, de ter um ponto focal, pode ser sintetizada, poderia ser sintetizada numa única palavra: sistema. Eu comecei a apresentação falando de um sistema. Eu falei sobre o Sistema Brasileiro de Inteligência, que é o SISBIN. É um sistema que foi instituído pela Lei 9883 de 99 e que, por essa própria lei, apresenta como órgão central a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Existem outros sistemas, mas o Judiciário, à época daquele episódio que eu apresentei inicialmente, não possuía um sistema, embora tivesse várias unidades de segurança institucional. Chamo a atenção, já de início, para um detalhe da própria notícia. O fato aconteceu em São Paulo. O indivíduo foi preso onde? Alguém se recorda? Em Natal. Então, percebam já o quanto que, muitas vezes, para uma unidade de inteligência ou de segurança institucional lá de São Paulo, seria importante ter contatos confiáveis, institucionais, em outra unidade da federação, no caso do Rio Grande do Norte, que permitisse um fluxo básico de dados e conhecimentos aí. Só pegando um caso aqui para a gente explorar. E eu vou dizer, é muito comum nós termos essa situação, tá? De um mesmo caso envolver diferentes unidades da federação. E os órgãos, muitas vezes, se ajudam, mas se ajudam de uma forma um tanto quanto assim informal. Ou pelo menos assim o era até recentemente, quando nós não tínhamos um sistema. A ideia do sistema é fazer com que essa colaboração deixe de ser informal. Se nós temos unidades de segurança institucional, eu estou falando do Judiciário, mas eu sei que no Ministério Público acontece algo muito parecido com isso. Se nós temos unidades de segurança institucional em praticamente nos tribunais de todas as unidades da federação, vamos multiplicar isso agora por 5, pelos ramos da justiça, justiça estadual, justiça federal, justiça trabalhista, justiça eleitoral, justiça militar. Olhem só quantos dados nós já não temos dentro do próprio saber do Poder Judiciário. Eu não estou falando nem de ter acesso a bases de dados, não, eu estou falando de dados internos. Em 2012, vocês acham que esses dados eram organizados ou desorganizados? Havia dados sobre, por exemplo, só para pegar um exemplo, sobre crimes, sobre criminosos, sobre advogados ligados a facções criminosas, sobre alcunhas de criminosos, sobre, enfim, uma quantidade enorme de dados dispersa, desorganizada. A partir do momento que eu tenho uma capacidade de organizar esses dados para produzir, é um volume gigantesco. Eu estou falando aqui de coisa assim, de coisas gigantescas, big data mesmo. Se nós temos a capacidade de organizar esses dados, e se nós temos, então, a criação de um sistema que permita o intercâmbio, o fluxo de dados e conhecimentos, eu vou ter a otimização da produção do conhecimento por parte do sistema de inteligência. E eu não estou falando ainda de conexão com outros sistemas fora do judiciário, estou falando de dados dentro do próprio judiciário mesmo. E nem estou falando, deixar bem claro e registrado, nem estou falando de processos em segredo de justiça. Estou falando de processos públicos e abertos, com uma quantidade oceânica de dados, valiosos para o ponto de vista da segurança institucional, mas, ao mesmo tempo, dispersos e desorganizados, a gente chama de desestruturados, o que dificulta o quê? Dificulta a identificação e o uso desses dados. Então, o sistema ele busca contornar essa situação. Um desenho, uma arquitetura que nós chamamos inicial para esse
esse sistema começou a ser pensado junto com a doutrina, lá nos idos de 2015, 2016, tá, onde foi criado um grupo de trabalho, do qual eu fiz parte e coordenei para criar esses primeiros estudos sobre a doutrina de inteligência. Então, nós pensamos, é importante que a gente tenha a Justiça Federal, é fundamental que nós tenhamos a Justiça do Trabalho, ficou desconfigurado ali, a Justiça Eleitoral, a Justiça Militar, é fundamental. É importantíssimo também que nós tenhamos a Justiça Estadual, que, em muitos casos, possui unidades de segurança institucional compostas e realizadas pela Polícia Militar, em outros casos também pela Polícia Judiciária, seja Polícia Civil, o que é no caso da Justiça Estadual, o mais comum, mas nos casos dos tribunais superiores nós temos também a Polícia Federal. Então, esse conjunto aí de instituições, mas um sistema não pode ser acéfalo, um sistema precisa também de um órgão que esteja ali estabelecendo as diretrizes, esteja norteando a atuação dessas instituições. E aí ficou totalmente desconfigurado, não sei porquê, aí nós teríamos o CNJ. Então, no âmbito do CNJ, foi criado, eu vou falar isso mais à frente, foi criada uma unidade, um departamento, isso foi, salvo engano, em 2013, que foi o DCIPJ. Inicialmente, essa unidade foi criada com o nome de Departamento de Segurança e Inteligência do Poder Judiciário, DCIPJ, em 2013. Nós tivemos depois o quê? Foi criado por força de uma resolução, Resolução 176. Logo no iniciozinho de 2014, no artigo 5º da Resolução 176, nós tínhamos ali a criação do DCIPJ, que seria o órgão central, que ia permitir essa articulação e, consequentemente, ia viabilizar a operacionalização do sistema. Só que, em 2014, nós tivemos a edição de uma outra resolução, salvo engano, Resolução 189, só com 2 artigos, e um desses 2 artigos era extinguindo o DCIPJ. E ela criou um sistema, não foi bem esse sistema aqui de inteligência, não, ela criou o Sistema Nacional de Segurança. Vejam, não era de inteligência ainda, mas tinha já a previsão desse órgão central. Esse órgão central depois deixou de existir e tornou esse sistema, digamos assim, acéfalo. Ele ficou sem coordenação e, portanto, não produziu muita coisa. Isso vai permanecer durante algum tempo, até que ali por volta de 2015, 2016, já com uma outra equipe, um outro esforço que foi feito nesse sentido de fortalecimento da segurança institucional, houve então a recriação do DCIPJ. Dessa vez, a sigla permaneceu a mesma, mas houve uma alteração pontual no nome. Ele deixou de ser chamado Departamento de Segurança e Inteligência do Poder Judiciário e passou a se chamar Departamento de Segurança Institucional do Poder Judiciário. Então, ele foi recriado, tá? É isso lá por volta de 2015, 2016. E hoje, existe até hoje, cada vez se fortalecendo e assumindo o seu protagonismo, então, como órgão central desse sistema. Todo sistema precisa ter um órgão central. No Sistema Brasileiro de Inteligência é a BIM. No Sistema de Inteligência de Segurança Pública, antigamente era a CGI, atualmente eu não sei se está com a CEOP, mas sempre tem. No sistema do nosso corpo humano, o cérebro, tem que ter um órgão central, senão ele fica uma marionete, fica perdido. Tá? O grande problema que nós encontramos quando nós começamos a pensar de forma sistêmica, eu tenho unidades de segurança institucional, ou até mesmo de inteligência, que já existiam algumas, por exemplo, lá no TJDFT, foi criado em 2009, o Núcleo de Inteligência, em vários tribunais do Brasil, que até produzem conhecimento. Só que um TJDFT era composta por servidores do tribunal. No Tribunal do Mato Grosso do Sul, era a Polícia Civil. No TJ Maranhão, era a Polícia Militar. E, de certa maneira, cada um tinha uma metodologia própria. E se eu falei que a grande importância do sistema é a possibilidade de você fazer esse intercâmbio de dados e conhecimentos, imagine que eu quero um grupo de especialistas, eu reúno 3 especialistas, mas cada um deles fala uma língua diferente. Como é que eles podem conversar entre si? Eles não conversam entre si. Então, esse saber deles fica ilhado, fica isolado. Para que eu permita esse compartilhamento de saberes, eu preciso fazer o quê? Estabelecer uma linguagem comum para eles. E onde eu estabeleço uma linguagem comum para unidades de inteligência? Em um documento chamado... Opa,
chamado Doutrina de Inteligência. O que é a doutrina? A doutrina é um documento que vai estabelecer, então, normas, preceitos, valores, para nortear o trabalho dos profissionais de inteligência. Eu acho, inclusive, que eu trago aqui um conceito que eu extraí de um manual da Escola Superior de Guerra, dessa maneira: conjunto de valores, princípios, conceitos, normas, métodos e procedimentos que orientam e disciplinam uma determinada atividade. Então, pode ser a doutrina militar, pode ser uma doutrina religiosa, pode ser a doutrina de inteligência. E se nós queríamos um sistema de segurança institucional que fosse fortalecido e potencializado pelo emprego da mentalidade de inteligência, nós precisávamos disso, que nós não tínhamos. E hoje tem? Hoje tem. Hoje o Poder Judiciário possui uma doutrina construída por um grupo de trabalho que se debruçou sobre o assunto, que identificou as características do Poder Judiciário e não simplesmente passou a utilizar preceitos previstos em outras doutrinas de inteligência, que muitas vezes não se aplicavam ao Judiciário, mas criou uma doutrina que é perfeitamente aplicável à sua realidade. Quando nós falamos de doutrina, a primeira palavra que vem à mente é essa daí. Alguém aqui já ouviu falar de DENISP? Levanta a mão, por favor. DENISP é uma sigla para a Doutrina Nacional de Inteligência e de Segurança Pública. Geralmente, se nós formos em um curso, né, e recentemente tive a oportunidade de encontrar com o Coronel Presley em Brasília em um curso, e eu fiz essa pergunta lá. Eu perguntei assim: alguém saberia me dizer a sigla da doutrina? Só falei assim, foi uma pergunta também maliciosa. Da doutrina de inteligência? Um auditório, mais ou menos do tamanho desse aqui, todos responderam o quê? Menos o coronel, ele foi o único que não respondeu, né? Todos responderam, DENISP, DENISP. Aí ele falou, DENAI. Foi o único, né? Mas, em geral, se você pergunta para todos que trabalham na atividade de inteligência, ou até para aqueles que não têm muito conhecimento, essa é a primeira sigla que vem à mente, porque é a mais conhecida, é empregada pelas forças de segurança pública. DENISP é a sigla de Doutrina Nacional de Inteligência de Segurança Pública. E, portanto, profissionais, inclusive do Poder Judiciário, em razão da proximidade com a segurança pública, com o sistema criminal, remetem a essa doutrina. Mas tudo que tem ali se aplica a uma unidade de inteligência do Judiciário? Não. E mais, a DENISP não é a única doutrina. Ela faz parte de um conjunto, de uma pluralidade de doutrinas. Nem sequer é a primeira. Aliás, nem sequer é a primeira doutrina no Brasil a tratar de segurança pública. Então, nós temos, por exemplo, a DISPERGE, essa já é menos conhecida, é a Doutrina de Inteligência do Estado do Rio de Janeiro, DISPERGE, que, inclusive, continua vigente até hoje, e trata de segurança pública. Doutrina de Inteligência e de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Temos as doutrinas de inteligência militar, doutrina de inteligência de defesa, que não se confunde com a doutrina de inteligência militar, Doutrina Nacional de Inteligência Penitenciária, a DENIP. Eles possuem já há bastante tempo uma doutrina própria que orienta o trabalho de inteligência deles. Temos a Doutrina Nacional da Atividade de Inteligência, a DENAI, que é assinada pela BIM. Mas não tínhamos, isso aqui nós já estamos falando em 2015, 2016, uma doutrina que pudesse permitir, então, esse intercâmbio de dados e conhecimentos entre as unidades de inteligência e segurança institucional do Poder Judiciário. E aí surgiu, então, a necessidade de criação de uma doutrina específica para tratar sobre inteligência de segurança institucional do Poder Judiciário. Esse trabalho aqui começou a ser feito por volta de 2016 no Conselho Nacional de Justiça. E resultou recentemente, tá, na apresentação, na verdade, aqui no 4º Encontro Nacional de Inteligência, que ocorreu esse ano em Foz do Iguaçu, já foi apresentada ela pronta, mas no encontro anterior, precisamos fazer essa menção importantíssima, inclusive o coronel esteve presente lá no encontro anterior, que foi o 3º encontro, que aconteceu no TJ Maranhão, em São Luís. A minuta foi apresentada, não havia sido aprovada, e como um consenso estabelecido ao final desse 3º encontro, que foi lá em São Luís, foi ali na finalzinho de 2019, logo depois veio a pandemia, né? O consenso foi que seria protocolada no CNJ, foi protocolada, começou a andar, e o resultado foi a publicação agora, em fevereiro de 2022. Então, hoje nós temos, né, várias doutrinas. Eu trago aqui a DENISP, por ser a mais conhecida. Isso aqui é uma capa da DENISP.
Essa é a edição de 2014, até já existem edições mais recentes, e temos a do Judiciário também. Então, aqui é um pouco desse percurso, tá? Nós tivemos aqui, eu já citei aqui a Resolução 76 de 2013, que cria o Sistema Nacional de Segurança, cria também aqui inicialmente o DCPJ, que logo depois ele vai ser extinto, mas ele existiu aqui por um breve período. Depois nós temos aqui, em 2016, a Resolução 218, que recria o DCPJ como órgão de coordenação desse sistema. Depois nós temos aqui outras resoluções, a 239 também em 2016, importantíssima, porque ela vai criar uma política, uma doutrina, deve refletir obrigatoriamente algumas diretrizes que estão previstas onde? Num documento chamado Política. E não existia essa política de segurança institucional do Poder Judiciário, estabelecendo o que são os ativos do Poder Judiciário. Essa política foi editada, então, em 2016, inicialmente pela Resolução 239. Tá? Depois tivemos a Resolução 383, que vai, então, instituir o Sistema de Inteligência de Segurança Institucional, o SINCPJ. Depois nós tivemos, então, essa atualização aqui da Política Nacional de Segurança do Poder Judiciário, que aconteceu aqui na Resolução 435, bem recente. E, por fim, já em 2022, tá, a aprovação da doutrina em uma resolução, salvo engano, Resolução 447. A resolução é pública, mas a doutrina, por óbvio, ela é reservada. Então, aqui nós temos alguns trechos, eu não vou ler, tá? São só alguns trechos aqui para pontuar esse percurso histórico, então. Aqui a Resolução 447, né? A resolução é pública, está no site do Conselho Nacional de Justiça. A classificação aplica-se tão somente à doutrina. Então, institui a doutrina de inteligência e segurança institucional do Poder Judiciário e dá outras providências. Está à disposição para quem quiser ler depois. Bom, e o que a doutrina vai fazer, então? De um modo geral, com esse propósito de fortalecer a segurança institucional, eu preciso criar uma linguagem comum e preciso também fazer o quê? Estabelecer uma metodologia, definir métodos e procedimentos. E ela faz isso. Ela estabelece. Essa imagem nem é da nossa doutrina, mas, porque como ela é reservada, eu trouxe aqui uma outra imagem que está aberta, mas essa imagem ela permite, então, visualizar como funciona esse nosso método. Desde a orientação, onde eu vou estabelecer aqui um repertório de conhecimentos necessários, eu defino quais são os ativos do Poder Judiciário, o que a segurança institucional deve proteger. Então, a magistratura nacional, o processo judicial, a prestação jurisdicional, eu defino esses ativos, eu defino ameaças, e a partir dessa definição eu posso estabelecer um rol, um repertório de conhecimentos necessários. E esse repertório de conhecimentos necessários, então, vai possibilitar, vai direcionar os esforços da segurança institucional. Então, não são unidades que existem, estão ali, reativas. Passou aquela fase de simplesmente algo acontece, a gente responde. Algo acontece, a gente responde. Nós não estamos, então, tratando de uma delegacia. Não é segurança pública, não é investigação criminal. É óbvio, eu vou precisar estudar e entender as dinâmicas, mas isso sempre com um propósito. Com qual propósito? Com o propósito de produzir conhecimento e assessorar, então, a segurança institucional, evitando que situações mais graves se materializem. Então, essa orientação, ela permite essa orientação, ela vai definir meios de obtenção, tanto de coleta e de busca, vai definir procedimentos para a produção e também as formas adequadas para a difusão do conhecimento produzido. Onde isso consta? Isso consta naquele documento que é a doutrina. Isto posto, agora, todo aquele conjunto, aquela constelação de unidades de inteligência e segurança institucional espalhadas pelo Brasil todo, com toda a justiça estadual, justiça federal, trabalhista, eleitoral, militar, tribunais superiores, que não se falavam, ou que até se conversavam, mas falando línguas diferentes, o que pode ser pior do que não se falar. O que pode ser pior do que não se falar. Todas essa constelação, compostas, em muitos casos, por especialistas, grandes especialistas, delegados, oficiais da Polícia Militar, servidores da casa, agora tem como fazer o quê? Como conversar, produzir conhecimento, difundir conhecimento.
O sistema está funcionando redondinho. Essa semana, eu conversava com uma delegada responsável por uma dessas unidades de inteligência e segurança institucional. E ela colocou algumas questões. Uma colega nossa, doutora Milena. Ela colocou algumas questões, pontuou. E eu falei assim, concordo plenamente, tudo isso aí tem que ser superado ainda. Agora, é bom lembrar o seguinte, sabem aquele primeiro sistema que eu mencionei no início da apresentação, o SISBIN, Sistema Brasileiro de Inteligência? Eu falei que ele foi instituído por uma lei de 1999, né? Ou seja, ele já tem mais de 20 anos, mais de 2 décadas. Eu tenho muitos colegas do SISBIN, e sempre que há encontros do SISBIN, são colocados vários problemas. O sistema tem que amadurecer, não está funcionando direito. Estamos falando de um sistema que funciona em âmbito nacional há mais de 20 anos. Pergunto para vocês, vocês acham que um sistema feito no judiciário, cuja atividade fim não é inteligência, aqui esse sistema tem um propósito de assessorar a segurança institucional, criado esse ano, há poucos meses, vai ser perfeito? Não vai ser perfeito. Conversava há pouco também com o Coronel Presley, algumas sugestões, já existem sugestões para a melhoria da doutrina que acabou de ser lançada, é perfeitamente natural isso. A doutrina, essa frase não é minha, mas eu acho muito bonita e vou repetir aqui, a doutrina deve ser uma trilha e não um trilho. Então, ela tem que permitir, ela tem que dar um norte, mas também você tem que saber que em alguns casos, cai uma árvore no meio do caminho, você vai ter que contornar, você não vai ficar preso àquilo sem essa capacidade de adaptar. Ela deve se adaptar, até porque as ações adversas com as quais nós lidamos diariamente, aquelas ações que vão comprometer a segurança institucional do Poder Judiciário, da mesma forma que o crime, as ações adversas não são estáticas. Elas também, o crime não se transforma, o crime não evolui, a mesma coisa acontece com essas ações adversas. Se nós tínhamos, naquele exemplo que eu projetei inicialmente, se nós tínhamos um indivíduo cooptando colaboradores terceirizados da área de conservação e limpeza para retirar clandestinamente um processo do gabinete de um magistrado, como de fato mostrei que isso aconteceu, hoje, talvez, nós tenhamos tribunais sendo atacados, isso é público. STJ, em 2020, sofreu um ataque de ransomware que ficou paralisado por vários dias. Na semana passada, o TJDFT passou por uma situação muito semelhante, talvez até um pouco mais grave. Então, o fato de migrar do processo físico para o PJE não significa que as ações adversas desapareceram, significa apenas que elas também vão se modificar. E isso não compromete em nada aquilo que nós falamos. A segurança institucional não pode se limitar a uma segurança orgânica, interna, predial. Isso é importantíssimo. Tem que ter câmeras, tem que ter aparelhos de raio-x, tem que investir em servidores, capacitação, mas é importante clicar, mudar aquela chavinha. E a mudança da chavinha ocorre na mentalidade. Então, ela não pode ser simplesmente reativa, querendo agir da mesma forma que a investigação criminal. Ela precisa ser essencialmente antecipativa. E quando ela consegue fazer isso, a partir do momento que ela incorpora a mentalidade de inteligência. Deixa eu ver, eu acho que travou aqui o slide. Foi. Então, eu trago aqui um conceito, tá? Para que a gente possa ter uma aproximação, então, do que seria inteligência de segurança institucional. Essa aqui resume mais ou menos o que nós entendemos pelo assunto: exercício permanente e sistemático de ações especializadas destinadas a identificar, avaliar e acompanhar ameaças reais ou potenciais aos ativos do Poder Judiciário, sendo especialmente orientada para a produção e salvaguarda de conhecimentos necessários ao assessoramento do processo decisório no âmbito da segurança institucional. Está um pouquinho desconfigurado, mas dá para entender aqui. Nós seguimos na nossa concepção de inteligência de segurança institucional, que é aplicada no Poder Judiciário hoje. Nós nos alinhamos, então, a outras doutrinas, tá? Por exemplo, a DENAI, a própria DENISP, tá? E nós estruturamos essa atividade de inteligência em 2 grandes ramos, um ramo, então, de inteligência e outro ramo de contra-inteligência. Vamos falar um pouquinho sobre esse ramo de inteligência. A percepção, o entendimento que nós temos de inteligência, então, vai ser o quê? A produção de conhecimentos, olha aquela palavra novamente, que aparece desde o início, lá no logo da Escola Superior, do curso superior de inteligência estratégica, a produção de conhecimentos voltados ao assessoramento do processo decisório no âmbito da segurança institucional. Então, isso seria a produção de conhecimentos.
Então, eu vou ter uma série de elementos que são obtidos de diferentes fontes, eu vou encaixar esses elementos, vou interpretar o que eles significam, muitas vezes sinais fracos, muitas vezes um bilhete que foi interceptado numa penitenciária em código, que para alguém que lê aquilo não quer dizer nada contra o judiciário, mas a partir do entendimento, da percepção, do olhar treinado de um profissional de inteligência, eu sei que ali eu tenho, por exemplo, uma menção a um ato hostil contra uma autoridade, por exemplo. Inclusive, pode ser do Ministério Público, e aí nós podemos fazer o quê? A nossa doutrina prevê isso, notificar as unidades de inteligência do Ministério Público de que nós identificamos essa situação. Nós reportamos isso para vocês. É óbvio que, mesmo depois que nós preenchemos, integramos, encaixamos todos esses dados, nem sempre, isso aqui também é uma diferença, tá, entre a atividade de inteligência e a atividade de investigação criminal. Nem sempre aqui eu vou ter todos os dados necessários, mas mesmo sem ter todos os dados, ainda que falte um pedacinho aqui ou ali, eu sei o que aquilo quer dizer. Então eu não preciso ter aquela prova cabal, concreta. Basta que eu tenha o quê? Um entendimento do analista de que esse significado pode ser atribuído àquela situação. Esse entendimento, muitas vezes, ele acontece ainda que faltando alguns fragmentos de dados aqui. Eu posso utilizar dados de diferentes fontes. Então, nós temos aqui fontes técnicas, tá? Eu posso trazer alguns exemplos aqui para vocês. Lembro lá no início da apresentação, quando eu falei de pensar fora da caixinha, coloquei um slide um pouco com essa mentalidade, né? Segurança institucional, vocês vão pensar assim, isso não acontece com tanta frequência, mas isso pode acontecer. Ontem eu conversava com um amigo meu, profissional de inteligência, do Poder Judiciário, e nós conversávamos sobre princípios da inteligência, né? Eu perguntei para ele, você conhece a primeira lei da contra-inteligência? Aí ele falou, não, essa eu nunca ouvi, qual é? Aí eu falei, prepare-se para o impossível, porque o improvável alguém já fez ou vai fazer. Então, eu vou repetir porque isso é muito importante. Pensamento de contra-inteligência. Prepare-se para o impossível, porque o improvável alguém já fez ou vai fazer. Do tipo, parar um helicóptero em cima de um presídio, jogar uma escada e fugir. O que você pensar de mais assim, surreal, já aconteceu. Então, o profissional de contra-inteligência, ele tem que acompanhar essas ações adversas, não apenas na sua instituição, mas em outras instituições. Situações que acontecem no Ministério Público, não tenham dúvida, envolveu um membro do Ministério Público, uma situação com impacto na segurança institucional, e ela é uma situação pública, foi noticiada, nós vamos observar, vamos estudar, vamos tentar entender o que favoreceu que aquilo acontecesse. Isso poderia acontecer no judiciário, como eu poderia evitar que isso acontecesse? Então, a gente está sempre com esse trabalho. É aquele radar. Eu também coloquei um slide com esse radar, funciona constantemente e não para, porque o crime, e da mesma forma, as ações adversas, estão sempre evoluindo, se transformando, e nós precisamos ficar atentos a isso também. Então, fontes técnicas, que podem ser utilizadas, inclusive, contra nós, para a obtenção de dados. Tá? E aí nós temos, então, inteligência de dados, inteligência de sinais, inteligência de imagens. Tudo isso aqui vocês vão encontrar nesses manuais clássicos de inteligência. E tudo aquilo que tinha aplicação no nosso trabalho também foi incorporado. Então, nós incorporamos todas essas possibilidades, todos esses recursos. Por exemplo, inclusive, com o uso de drones. Dá um exemplo, Viegas. Manifestações. É bem verdade que ali nos tribunais superiores, e principalmente agora, em períodos de grande polarização, com grandes manifestações, e algumas, muitas vezes, convergindo para a violência, não por uma opção dos manifestantes, mas muitas vezes por pequenos grupos que estão ali inseridos com esse objetivo de causar, a gente chama de agente ígneo, tá? De incendiar mesmo. E quando você tem uma grande concentração de pessoas, isso é algo que a segurança, tanto a segurança pública quanto a segurança institucional, devem observar cuidadosamente. Porque um elemento, ou 2, 3 elementos, que tem o objetivo de incendiar os ânimos ali, podem fazer isso com uma grande facilidade. E você já viu o estouro de manada, estouro de boiada? É aquilo. Depois que 2 ou 3 vão, e você tem ali milhares, centenas ou milhares não é exagero não, tá, gente? Eu estou falando para vocês que eu já acompanhei manifestações com 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil manifestantes. Eu já acompanhei. Se 2 ou 3 fazem algum ato mais violento contra uma instituição, outros podem ir até por uma questão ali de... Eles nem refletem sobre aquilo.
É efeito manada que a gente chama. Então, poder antecipar que isso vai acontecer e evitar, de alguma forma, tá, abordando aquelas 2, 3 pessoas, não nós, mas com o apoio da segurança pública, para evitar que isso aconteça, e traga um comprometimento para a segurança institucional, como a invasão e depredação do órgão, ou muitas vezes atentado contra autoridades que estejam ali no local, sim, faz parte desse conceito lato sensu mais amplo de segurança institucional. Fontes abertas, então, essas não tenham dúvida. Tá? O próprio processo judicial, evidentemente, o segredo de justiça é aquilo que é o bem de maior valor que nós temos, e nós não vamos trabalhar com o segredo de justiça, mas a maioria esmagadora dos dados do processo são abertos, e internet, notícias, mídias sociais, é muita coisa que a gente tem, é tanto que se tem hoje em dia, que, na verdade, o maior desafio do profissional de inteligência hoje não é a obtenção do dado. Vocês sabem qual é? É tanto dado que você tem que filtrar. Existe uma coisa que na Espanha eles chamam de infoxicação, que é uma intoxicação por excesso de informação. Você tem tanto dado que você acaba tendo dificuldade para encontrar aquilo que você precisa. Então, nós temos aqui, isso aqui também é uma imagem que ela é aberta, é pública. Tá? Aqui nós temos a metodologia de produção do conhecimento. Eu não vou detalhar, isso aqui nós precisaríamos de um curso para explicar como que trabalha a inteligência de segurança institucional, mas só para que vocês saibam, a produção do conhecimento, pela nossa doutrina, segue também, da mesma forma que aqui nós visualizamos uma sequência, uma estrutura, lá também nós temos uma sequência de procedimentos que vai resultar, então, na produção desse conhecimento. E, então, nós temos aí alguns tipos de conhecimento. E esses tipos aqui são os mesmos tipos de conhecimento, exatamente os mesmos tipos de conhecimento que vocês vão encontrar em outras doutrinas que já estão abertas e são de domínio público. Informe, informação, apreciação e estimativa. Cada um deles tem características, tem diferenças. Eu não vou aqui também aprofundar nessas diferenças, mas saibam que os conhecimentos produzidos são esses aqui. E aí eu vou falar um pouquinho agora de um outro ramo, com o qual vocês vão encontrar muito maior familiaridade. Porque quando nós falamos de contra-inteligência, existe uma tendência natural a fazer uma aproximação, uma associação direta com o que nós entendemos por segurança orgânica ou segurança institucional. Esse aqui é o conceito, eu vou ler apenas o conceito. Destina-se essencialmente à prevenção e à contraposição. Contraposição, então, envolve o quê? Detecção, aqueles sinais fracos que eu falei, obstrução e neutralização de ações adversas de qualquer natureza que constituam ameaça aos ativos do Poder Judiciário no âmbito da segurança institucional. Ela compreende, então, 2 segmentos. Um segmento já é bastante conhecido, que é esse aqui, que é a segurança orgânica, e o outro se chama segurança ativa. Esse é menos conhecido. Eu falei alguns slides atrás que existem diferentes doutrinas. A mais conhecida é a DENISP. Quem aqui já teve algum contato com a DENISP sabe que nós temos uma terceira caixinha, que estaria aqui. Essa terceira caixinha é chamada, no caso da DENISP, SEGAI, Segurança de Assuntos Internos, a doutrina de inteligência de segurança pública. Gostaria de dizer que na doutrina de inteligência do Poder Judiciário não há segurança de assuntos internos, ou seja, as unidades de inteligência não fazem, não desempenham ações correicionais, não fazem produção de conhecimento sobre eventuais desvios de conduta de servidores, de magistrados. Então, existem, nos tribunais temos as corregedorias para isso. Então, nós voltamos o nosso olhar, tá, para vulnerabilidades e para ameaças externas que possam explorar essas vulnerabilidades contra a segurança institucional. Mas nós não fazemos essa segurança de assuntos internos. A doutrina de segurança pública tem essa possibilidade, de inteligência de segurança pública. A segurança orgânica, então, aí eu gosto de trabalhar 2 imagens. A primeira é essa, muito conhecida de todos os integrantes do judiciário, tá? Que é a imagem da deusa Têmis, a balança, que representa a equidade, né? Eu falo assim, todos conhecem essa imagem? Sim, todos conhecemos. Pois bem, a segurança orgânica, ela nos leva a essa outra balança aqui, ó. Essa é a chamada balança da segurança. Eu vou resumir nessa imagem aqui tudo que nós utilizamos sobre segurança orgânica. Todas as medidas que a unidade de segurança institucional, no caso do judiciário, e acredito que no Ministério Público não seja muito diferente, todas as medidas adotadas que leve, entre aspas, a uma redução do conforto, da comodidade, para ampliar a segurança interna naquele órgão, são medidas que, de um modo ou outro, podem ser enquadradas aqui, ó, medidas de segurança orgânica.
Então, se eu passo a exigir, por exemplo, é o hábito, eu estou até buscando meu crachá, estou sem ele aqui. Eu passo a exigir o uso do crachá por todos, tá? Eu estava comentando, até antes do início da apresentação, com o Dr. Rodrigo Barcelos, de uma grande autoridade no Brasil, poucas pessoas sabem, que ela faz questão de utilizar o crachá no órgão pelo qual ela transita. Então, nós temos, se eu passo a exigir o uso do crachá, a fiscalizar, isso vai trazer um certo desconforto. Muitas vezes a gente se esquece do crachá, a gente não gosta de ser abordado, traz um desconforto. Mas aumenta o nível de segurança? Aumenta. Isso é um exemplo que eu trago, tá? Todas as medidas que vocês percebam isso aqui acontecer, vocês estão diante de medidas de segurança orgânica. Não vou falar muito sobre elas, porque são mais conhecidas e eu gostaria de apresentar outras que são menos conhecidas. São as chamadas medidas de segurança ativa. E aí eu trago aqui essas 4 caixinhas, tá? A contra-espionagem, essas palavras talvez arregalem alguns olhos, né? Deixa eu voltar lá. A contra-sabotagem, a contra-propaganda e o contra-terrorismo. Isso aqui eu não retirei da nossa doutrina. Eu retirei isso aqui de uma versão antiga, e já disponível na internet, de outras doutrinas que apresentam essas 4 caixinhas. E nem todas se aplicam à nossa realidade, mas algumas sim. Aliás, 3 das 4 se aplicam. Mas qualquer uma delas talvez arregale os olhos, né? Poxa, ele veio falar de segurança institucional, está falando de contra-espionagem, existe isso no judiciário? Contra-sabotagem? Contra-propaganda, o que é isso, né? Contra-terrorismo. Quando nós buscamos os conceitos dessas ações, isso aqui são ações, são medidas contra ações de espionagem, medidas contra ações de sabotagem. Quando nós buscamos o conceito de espionagem, o conceito que a própria doutrina, que a DENAI traz, que a DENISP traz, nós temos uma grande surpresa. Nós, e quando eu digo nós aí, eu ouso até incluir o Ministério Público também, somos sim alvos, tá, de ações de espionagem, ações de sabotagem, ações de propaganda adversa, que muitas vezes passam aí, despercebidas. A quem cabe isso? Cabe a segurança pública? Não, isso aí não foi crime, então não cabe a segurança pública. Cabe a segurança institucional? Não, meu papel é ver se está com crachá, ver se passou no detetor de metal. Cabe a quem? Não cabe a ninguém. Então, aí acontecendo. Causa um impacto nos ativos da instituição? O que é ativo da instituição? Se esse conceito de ativo institucional envolver a imagem da instituição, muitas vezes uma propaganda diversa, que seja criada contra a instituição ou contra um membro, pode sim afetar o quê? Afetar a imagem que a opinião pública tem sobre aquela instituição, afetar a credibilidade da instituição. Então, seria sim uma ação adversa. E no nosso entendimento de segurança institucional, que é um entendimento mais abrangente, englobaria todas essas ações aqui também. Então, aqui são todos casos reais, e são públicos, por isso eu me permito aqui trazer nessa apresentação. Servidora do TJDFT demitida por vazar dados de processos sigilosos. Dados públicos. Pesquisando no Google, vocês encontram mais detalhes. Suspeita de atuar como informante, ex-estagiária de Lewandowski pede desculpas. Dados públicos, estão todos disponíveis na internet. Se eu busco o conceito de espionagem na doutrina nacional de inteligência e fala que espionagem consiste na obtenção clandestina de dados sensíveis ou sigilosos, eu tenho sim ações de espionagem dentro do judiciário. E alguém precisa se preocupar com prevenir, identificar, avaliar, obstruir e, conforme o caso, neutralizar. Para que não haja nenhum entendimento distorcido, neutralizar, gente, é só você, de repente, tomar as medidas administrativas necessárias. Tá? Mas saibam que ações dessa natureza acontecem. E contra a sabotagem? Invasão ao STJ sequestra processos e backups em um dos piores cyberataques já vistos aqui no Brasil. Computadores de servidor de juíza, tudo isso aqui são notícias que estão abertas, públicas. Computadores de servidor de juíza podem ter sido porta de entrada de ataque hacker aos sistemas do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. TRF sofre ataque hacker e sistema fica indisponível. Hacker está por trás de ataque virtual que tirou do ar por vários dias o site e os sistemas do TJDFT. Se eu busco nas doutrinas o conceito de sabotagem e eu verifico que sabotagem é todo aquele tipo de ação que possa comprometer o regular funcionamento daquele órgão, daquela instituição, será que nós temos sabotagem contra o judiciário e, eventualmente, contra o Ministério Público também? Contra a propaganda, fake news. Essa imagem, talvez alguns dos senhores e das senhoras já tenham visto. Eu já recebi essa imagem aqui
por mais de uma vez. Geralmente ela vem por aplicativos de mensageria e ela vem acompanhada de um texto que diz o seguinte: que absurdo, a juíza, inclusive eles falam o seguinte nas mensagens, eu posso printar depois, a juíza e a promotora de justiça fazendo uma selfie junto com o criminoso. É assim que ela chega para o usuário, com a magistrada e a promotora de justiça fazendo uma selfie junto com o criminoso, que está mandando beijinho. Essa foto é real, só que na verdade é a advogada, que estava togada aí, e a assessora, assistente da defesa. Não é a magistrada, e nem a promotora de justiça. Só que isso circula. E eu pergunto, quem identifica? Quem avalia o impacto disso na opinião pública? Sobre aquela autoridade? Será que isso pode causar alguma ação de segurança institucional contra aquela autoridade, ou pode comprometer a credibilidade da instituição em relação à opinião pública? Quem neutraliza isso? Segurança pública? Não, isso não é crime. Segurança institucional? Não, isso não me pertence. E fica ali, no limbo, né? Isso aqui também, foi identificado há um tempo atrás. Esse vídeo foi identificado, mas o servidor foi notificado e o vídeo foi derrubado, retirado do ar. A maioria do STF autoriza a criação de centros de detenção para não vacinados e não testados. Mentira! Nunca aconteceu isso. E o indivíduo que publicou esse vídeo, vocês sabem o que ele fez? Ele pegou uma imagem real da intranet e ele modificou somente um trechinho. A modificação foi tão bem feita que até mesmo um servidor, se olhasse, ia falar, caramba, isso aqui é real, porque isso aqui é o ambiente que eu conheço, que eu lido com ele todos os dias. Mas foi modificado, foi distorcido e foi divulgado. Milhares de pessoas assistindo, e aquela mentira circulando, e essa imagem, que não é verdadeira, se consolidando, se cristalizando na opinião pública. A quem cabe fazer essa identificação e neutralização dessas ações? Essa é uma foto real de uma rebelião numa penitenciária. Essa é a foto que circula. Também uma mentira, fake news, sendo divulgada. E quando eu falo de mentira, de fake news, eu queria falar uma coisa para vocês. E aí eu me dirijo diretamente aos membros que eventualmente estejam acompanhando, assistindo, magistrados também. Eu já falei isso no encontro anterior de inteligência de segurança pública. Nós atualmente, de segurança institucional do Poder Judiciário, nós atualmente temos uma série de recursos facilmente disponíveis, que é chamada deepfake. São vídeos que simulam aquela pessoa, não apenas a sua imagem, mas os seus trejeitos. Simulam, inclusive, o seu tom de voz, com um grau de perfeição tão grande, que se um vídeo como esse for divulgado, isso pode causar, sim, uma situação como aquela que eu falei, de uma grande manifestação, com milhares de pessoas, e começa a circular no WhatsApp de todos, aquele vídeo, isso pode, inclusive, incitar aquelas pessoas a um ataque violento contra uma autoridade ou uma instituição. Isso, hoje em dia, já está disponível. É preciso que as unidades, que os órgãos, agências de segurança, inteligência de segurança pública e também inteligência de segurança institucional fiquem atentos a isso. Bom, contra terrorismo eu botei ali um quadradinho vermelho, porque é o único que, pegando o conceito que aparece na lei e até mesmo nas doutrinas, eu não vejo que ele se enquadre diretamente na nossa realidade. Tá? Embora a nossa doutrina contemple outras caixinhas, que como eu não encontrei em fontes abertas, eu não quis colocar aqui, porque eu só coloquei aquilo que foi possível disponibilizar em fontes abertas. A busca operacional é fundamental, como eu falei para vocês, nem todos os dados estão disponíveis na internet, em sites, em mídias sociais, então é importante que as unidades de inteligência e de segurança institucional tenham essa capacidade de busca operacional, e aí tem várias técnicas que são empregadas para isso. A capacitação é fundamental, eu mesmo procuro fazer essa capacitação, essa difusão, mas existem muitos outros profissionais habilitados e qualificados para isso, que até melhor do que eu, falam sobre o assunto e difundem o assunto Brasil afora. O uso de recursos à distância. Poxa, um curso de inteligência à distância? Sim. Se você for pegar, por exemplo, a atividade de inteligência de segurança pública, o curso inicial, o curso de base deles, é feito à distância. Num país com dimensões continentais como o Brasil, se eu for querer viajar o Brasil todo para ficar ensinando doutrina de inteligência, nunca a gente vai chegar num estado que permita essa equalização de todas as unidades de inteligência. Então, é importante que eu tenha cursos, pelo menos cursos iniciais, com os fundamentos, à distância, explorando esses recursos que as escolas judiciais já dispõem, em sua grande maioria. Bom, e aí eu finalizo, então, essa fala sobre o sistema e também sobre a doutrina que viabiliza o sistema,
para chegar na nossa parte final, então, onde eu gostaria, rapidamente aqui, eu vou projetar alguns casos reais, todos são casos públicos, de conhecimento público, nada de sigiloso, tá? Casos que foram noticiados pela mídia, mas que nós possamos refletir até que ponto essas situações são unicamente de segurança pública e que, portanto, ensejem medidas de investigação criminal, ou também são de segurança institucional e que, portanto, ensejem produção de conhecimento no âmbito da inteligência de segurança institucional. Após a ameaça, juiz do caso Cachoeira pede afastamento. Então, nós falamos aqui, ainda há pouco, né, desse conceito mais amplo de segurança institucional, que envolve também o quê? A garantia da autonomia funcional dos membros. Então, será que a segurança institucional está realmente sendo capaz de cumprir esse pré-requisito? Até que ponto nós temos essa capacidade? O que nós precisamos melhorar para isso? O ministro do STJ, relator do caso, tem segurança reforçada após receber ameaças. Faxineira de fórum alertava bandidos sobre mandados de prisão em São Paulo. Esse caso não é aquele caso que eu projetei inicialmente. No início da apresentação, aquele caso que eu coloquei foi na Justiça Federal. Esse aqui é um caso da Justiça Estadual. E eu vou contar um segredo para vocês. Eu coleciono esses casos, até para poder estudar, entender o que aconteceu, a dinâmica, e pensar como poderia ser evitado. Não se trata de um caso, ou dois, ou três. Nós podemos falar de dezenas. Em algumas situações, de centenas, algumas modalidades de ação adversa, centenas de casos que afetam diretamente a segurança institucional do Poder Judiciário. E que muitas vezes passam despercebidos, ou quando muito, recebem um tratamento por parte da segurança pública. Mas alguém verificou se quando a empresa forneceu essa terceirizada aqui, entraram também outras que tinham ligação com a mesma facção criminosa? A investigação criminal de segurança pública vai atuar sobre o crime que aconteceu, identificação de autoria e materialidade. E com relação à inteligência de segurança institucional, quem foi que contratou? Quem entrou junto com ela? Onde essas pessoas estão atuando? Aconteceram situações parecidas nesses locais? Isso não cabe à segurança pública. Isso cabe à segurança, a produção desse conhecimento cabe à segurança institucional. Estagiária presa suspeita de vazar informações sigilosas da Justiça do Ceará para traficantes. São dezenas de casos. Bandidos que invadiram o fórum de Bangu planejavam executar juiz. Polícia apresenta suspeitos de incendiar sala do fórum de Goiânia. Em Goiânia nós tivemos um incêndio, não é exagero meu não, tá? Que destruiu mais de 10 mil processos. Eu vou repetir. Foram destruídos mais de 10 mil processos. Isso tem impacto na segurança institucional? Sem sombra de dúvida. Fórum de Goiatuba é completamente destruído por fogo, dizem bombeiros. E aí, eu vou passar para vocês aqui 2 eventos. Eu vou falar no slide seguinte de um evento que foi um divisor de águas no pensamento e na reflexão da segurança institucional, que foi o atentado e a execução brutal da juíza Patrícia Cioli, no Rio de Janeiro. Mas percebam, não foi o primeiro caso, nem é um caso isolado. São vários casos. Eu gosto dele de apresentar esse caso para provocar reflexão, porque é um caso emblemático. Mas antes dele já tivemos aqui atentado contra o doutor Machado, Machadinho, São Paulo. Doutora Cioli, Rio de Janeiro, executada com 21 tiros na porta de casa. E aí nós nos deparamos então com essa situação dessas ações adversas que, observem, nem sempre configuram crime. Quando configuram crime, vão ensejar o acionamento da segurança pública, que nem sempre resolve todas as situações do ponto de vista da segurança institucional. Em alguns casos, nem crime não é, e fica ali no limbo. E nós encontramos, do outro lado, a segurança institucional, que não pode mais ficar naquele pensamento reativo de apenas responder. E por isso eu trago aqui, já me aproximando do final, eu trago aqui essa imagem de um tabuleiro de xadrez. Aqueles que conhecem o xadrez, que jogam xadrez, sabem que o jogador mais exitoso é aquele que consegue fazer o quê? Antecipar as jogadas do seu adversário. E essa ideia de antecipação, essa mentalidade de antecipação, é a mentalidade que deve permear a inteligência de segurança institucional. Conhecer os agentes, os grupos adversos, saber como eles atuam, o modus operandi, a partir de uma identificação dos nossos ativos, construir ali o repertório de conhecimentos necessários, elaborar uma doutrina, permitir a interlocução entre os diferentes núcleos e, a partir disso, então, fortalecer a segurança institucional, buscando sempre a antecipação. E quando eu falo de antecipação, em um slide anterior, eu projetei ali 4 tipos de conhecimento.
Talvez todos não se recordem, mas eu vou repetir aqui: informe, informação, apreciação e estimativa. Eu falei que cada um desses tem características, tem nuances que lhes são próprias. Há um tempo atrás, um grupo que a gente até faz parte, né, doutora Milena, eu coloquei lá, eu fiz uma pesquisa, pesquisei em 9 grupos diferentes de inteligência do Poder Judiciário. Ao todo, nesses grupos participam mais de 400 profissionais, servidores, magistrados. Eu fiz uma pesquisa, eu perguntei qual unidade de inteligência já produziu algum conhecimento prospectivo voltado para o futuro. Não sei se a senhora se recorda disso. 9 grupos. Ninguém nunca fez um tipo de conhecimento voltado para o futuro. Esse tipo de conhecimento voltado para o futuro, naqueles 4 que eu listei, é a estimativa. Mas não é um conhecimento comum. Nem na inteligência de segurança pública. Muito menos ainda na recente, embrionária inteligência de segurança institucional. Mas esses conhecimentos voltados para o futuro, que permitem a gente projetar, então, cenários futuros, vão conferir às unidades de inteligência de segurança institucional uma grande capacidade de antecipação, porque eu vou identificar cenários prováveis, tá? Eu vou identificar aqui, ao longo do tempo, né, quais são aqueles cenários, por exemplo, o meu cenário preferível, aquele que eu quero, o cenário provável, aquele para qual está se caminhando, que medidas eu posso adotar para aproximar esses dois aqui, identificar algum cenário de risco e me distanciar desse cenário de risco. Isso raramente é feito. Nós tivemos recentemente a oportunidade de construir um conhecimento desse, acredito eu, o primeiro de toda a inteligência do Poder Judiciário em face das eleições que se aproximam. Então, quais são os cenários de risco para a segurança institucional em face das eleições? O que pode acontecer em termos de atentados contra a segurança institucional? E como que nós podemos, a partir dos recursos que nós temos, mobilizar, disponibilizar esses recursos da maneira mais inteligente, mais racional para reduzir esses riscos? Então, isso foi feito. Tá? E, só para não finalizar, né, mas para apresentar aqui uma reflexão final, eu gostaria de trazer essa frase que traz um pouco essa mentalidade de antecipação, que é uma mentalidade que perpassa grande parte do trabalho de inteligência de segurança institucional, que diz o seguinte: o futuro não é um lugar para onde estamos indo, mas um lugar que estamos criando. O caminho para ele não é encontrado, mas construído, e o ato de fazê-lo muda tanto o destino quanto aquele que o construiu. Então, todo nascimento é difícil, nenhum parto acontece sem dor. Tá? O surgimento dessa nova mentalidade de inteligência de segurança institucional, então, certamente vai trazer aí, vai provocar reflexões, vai provocar mudanças, vai exigir comprometimento por parte de servidores e magistrados, mas, com certeza, nós acreditamos que nesse caminho vamos conseguir produzir uma segurança institucional que forneça mais forte e que também forneça mais subsídios para a proteção dos ativos do Poder Judiciário. Em linhas gerais, era isso que eu tinha para apresentar. Espero que tenha contribuído de algum modo. Agradeço a atenção de todos que ficaram até o final. Geralmente o pessoal não fica mais do que 10 minutos, viu? Então, muito obrigado. E, enfim, o doutor Rodrigo Barcelos, agradeço novamente a gentileza do convite. Acredito que nós possamos até fazer agora, talvez um segundo momento, com alguns colegas possam compartilhar algumas experiências que eu sei que tem aqui também. E agradeço e fico à disposição de todos para que eu possa ajudar. Muito obrigado. Tá? Eu deixo aberto para perguntas. O senhor pode ficar à vontade, porque tem perguntas na plateia. Ô, doutor, tudo bom? Tudo bom. Eu sou o Delino, agente de polícia, trabalho no Tribunal de Justiça hoje. Prazer. É a pergunta que eu tenho, que não se cala, né? Com o advento da tecnologia, a formação na área de tecnologia. Com a Deep Web, Deep Dark, né? Você falou Deep Fake também, Dark Web, né? Com o agente infiltrado fake, com esses adventos da tecnologia, a gente vê com constância vazamentos de procedimentos na imprensa, né? Procedimentos judiciais. O que o STF, ou então a instituição do Poder Judiciário, está fazendo para evitar esse tipo de vazamento? Porque é corriqueiro na imprensa, até em segredo de justiça, está vazando trechos de procedimentos, você vê isso em rede nacional, e o que o STF, ou então o Serviço de Inteligência, está fazendo para evitar isso?
Porque isso realmente ou sai de um agente infiltrado fake, ou sai de uma Deep Dark, ou então sai de uma Deep Web. O que o STF, a instituição, está fazendo para evitar esse tipo de vazamento? Agradeço a pergunta, tá? Eu não falo aqui em nome da instituição, STF, de maneira nenhuma, venho contribuir aqui com a visão da inteligência, uma visão bem com parte da segurança institucional. Veja, esse seu exemplo se enquadra perfeitamente naquilo que nós colocamos como ações adversas. Então, se eu tenho um vazamento que, de algum modo, pode comprometer a própria prestação jurisdicional, a efetividade, a depender do conteúdo do que foi vazado, a efetividade daquela decisão fica comprometida. Eu posso ter uma exposição indevida das partes, eu posso ter, inclusive, eu tenho o comprometimento da credibilidade da instituição. Então, não há dúvida que é uma ação adversa, e, a meu ver, isso cabe, sim, à segurança, à inteligência de segurança institucional. Então, nós entramos naquela questão de antecipação, tá? E aqui eu estou falando, veja, eu não falo por uma instituição X ou Y, estou falando pela inteligência do Poder Judiciário como um todo, de uma maneira geral, que envolve todas as unidades da federação, todos os ramos da justiça. Nós estamos num processo de aprendizado, esses vazamentos acontecem em grandes agências. Se você for buscar, você vai encontrar vazamentos, com certeza um amigo sabe disso, na Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, na NSA, todas essas grandes agências passam por vazamentos. Imagina um judiciário, então não seria algo totalmente diferente, né? Mas a identificação de processos de alta sensibilidade, tá? O mapeamento do processo, a identificação das pessoas que têm acesso àquele processo, o controle de senhas, tudo isso dificulta, não vou dizer que impede, porque existe uma máxima que nós adotamos na segurança e também na contra-inteligência, que é: nenhum sistema é 100% inviolável. Se alguém apresenta alguma proposta, procura o tribunal, falando assim, eu vou apresentar para você uma solução que é 100% inviolável, já desconfie de cara. E, além disso, sem querer acusar levianamente ninguém, mas muitas vezes aqueles que apresentam soluções são os mesmos, aqueles que oferecem a vacina são os mesmos que dispersam o vírus, não sei se... Então, é importante fazer esse mapeamento. Processo de alta sensibilidade que merece uma proteção geral. Mas, mais importante do que isso, talvez seja uma medida, a gente fala muito de Deep Web, Dark Web, né, pensa em soluções tecnológicas altamente avançadas. Eu vou falar algo que vai fazer uma grande diferença em todos, não só nos tribunais, mas em todo o poder público brasileiro. E é algo relativamente mais simples. Chama-se adoção de uma mentalidade de segurança, ou, caso prefira, a adoção de uma mentalidade de contra-inteligência. Quantos de nós ainda têm o hábito de não trocar a senha regularmente? Quantos de nós ainda têm o hábito de compartilhar a senha indevidamente com outras pessoas, com terceiros que são de total confiança? Coisas simples, coisas bobas, tá? E nós precisamos entender também que vivemos aí por um período de pandemia em que o trabalho virtual foi acentuado enormemente, e isso, sem dúvida nenhuma, abriu brechas para muitos desses ataques que aconteceram. Isso já está sendo um pouco agora contornado, mas eu vou dar duas medidas concretas. Uma, a adoção de medidas, de criação de uma mentalidade. E essa criação, ela deve ser em todo o corpo de integrantes do órgão, tá? Desde do presidente do tribunal até os estagiários terceirizados. Claro que são mensagens e linguagens diferentes para cada público, mas todos... Foi dito por alguém no início, eu não lembro se foi o doutor Pedro Nelson ou o doutor Rodrigo Barcelos, foi o doutor Rodrigo, que falou que a segurança institucional é uma corrente. É uma corrente. Qualquer elo que se rompa, a corrente vai quebrar. E isso quem está falando não é o Viegas, isso é unânime por todo mundo que estuda o assunto. O elo mais fraco da corrente, sempre é o ser humano. Então, chega a ser triste falar isso, né? Essas palavras nem são minhas, essas palavras são de um hacker famoso, chamado Kevin Mitnick, num livro que ele tem, que é publicado em português, A Arte de Enganar. Num trecho do livro dele, ele fala o seguinte: você pode comprar todos os sistemas, todas as proteções, as melhores tecnologias, pode investir todo o dinheiro da sua instituição em tecnologia e recursos materiais, mas se você não preparar o ser humano, o seu sistema pode ser invadido. Essas palavras não são minhas, são de Kevin Mitnick. Alguém que já foi preso nos Estados Unidos por hackear sistemas governamentais. Então, é importante ter recursos tecnológicos? Sim.
Agora, talvez mais importante ainda, nas palavras de um próprio hacker, seja fortalecer os recursos humanos, porque o homem, o ser humano, vai ser sempre o elo mais fraco da corrente. Bom dia, Vegas. Bom dia. Meu nome é Gustavo Toledo, eu sou delegado supervisor de contra-inteligência da Secretaria de Segurança Pública. Primeiro, agradecer a palestra, extremamente importante e produtiva. E fazer uma pergunta já mais de ordem prática, mas a oportunidade aqui é muito rica e eu não posso deixar passar. Contra a medida de vigilância técnica, qual é o padrão de atuação de vocês? Haja vista aí as possibilidades jurídicas que podem advir dessa diligência, que é extremamente sensível, em que a gente percebe, em contato com as outras agências, certa dificuldade até de regulamentação no procedimento. Eu queria que, se possível, você trocasse um pouco da sua experiência e o olhar que vocês têm, especificamente sobre essa diligência. Muito obrigado. Agradeço a pergunta, agradeço a participação, a presença do senhor também. É uma honra contar com a sua participação aqui nessa palestra. As contramedidas de vigilância técnica, elas são de fundamental importância no contexto da contra-inteligência. Nós estamos aqui em uma apresentação que ela é pública e transmitida virtualmente, né? Então, a gente tem que muito ponderar sobre o que a gente vai falar, sobre um assunto tão sensível, né? Mas eu posso dizer o seguinte, faz parte do trabalho das unidades de inteligência. Naquela primeira caixinha que eu coloquei da contra-espionagem, né? Uma das formas, então, de execução dessa espionagem é que eu não falo só de judiciário, eu falo do poder público, não só poder público, até na iniciativa privada nós temos espionagem, e um dos recursos que são utilizados para obtenção clandestina de dados sensíveis é justamente a captura de som, de imagem. Então, nós precisamos ter condição. No judiciário, nós temos processos em segredos de justiça. O colega foram citados exemplos aqui, né, que vazamentos podem comprometer. Aliás, a gente pensa muito em processo de segredo de justiça, né? Eu vou falar uma coisa para vocês, hein? E eu já vivenciei, já trabalhei em situações assim. Um processo que é absolutamente público, pelo simples fato da decisão do magistrado, ainda não prolatada, mas se ela se tornar de conhecimento público ou das partes, o vazamento de uma decisão de um processo que é público já pode comprometer a efetividade daquele processo. Então, essa mentalidade ela não pode ficar limitada unicamente a processo de segredo de justiça, não. Então, se não houve ainda a oficialização de uma decisão do magistrado, é preciso que se tenha cuidado com as pessoas que têm acesso ali ao gabinete, que têm acesso a, enfim, aquela área onde circulam, onde tramitam ali assuntos sensíveis. Então, é um trabalho que é feito, doutor, que eu diria que ainda necessita de maior regulamentação, que não está totalmente regulamentado, e essa carência de regulamentação não acontece só no judiciário, não. Acontece também em outros contextos. Mas, infelizmente, assim, pelas características aqui do evento, a gente não pode entrar muito em detalhes. Doutor Maurício, só mais uma pergunta aqui. Em cima daquele exemplo que o doutor Pedro Nelson citou aqui no começo, um processo assim, extremamente preocupante para todos nós aqui, aqui de Palmas, e situação bem delicada. O senhor falou muito dos círculos, né, de comunicação, de transmissão de informações, né? E aí a pergunta, em cima daquilo que ele falou. Esses círculos, eu acho que mais do que nacional, tem que ser internacional. E hoje, essa comunicação, ela é bem feita, ela é satisfatória, a gente precisa evoluir mais. E outro ponto, dentro daquele mesmo caso, que foi uma informação que veio dos Estados Unidos. Até que ponto nós ainda estamos atrasados para que situações tão sensíveis como a que ele citou, sejam detectadas aqui, por nossa força policial, nossas forças de segurança. Obrigado pela pergunta, porque, na verdade, o senhor me permite agora falar de um slide que eu não coloquei. Então, era justamente o ponto que eu ia colocar, fiquei com medo do tempo, essa questão do nosso desafio, o que está por vir. E o que está por vir é essa questão de melhorar os fluxos de comunicação. Eu não diria que é satisfatória, não. Tá? Mas, ao mesmo tempo que eu digo que não é satisfatória ainda, eu digo que é perfeitamente natural isso, tendo em vista aquele paralelo que eu estabeleci com o próprio CISBIM, que até hoje se queixa de dificuldade de comunicação entre os seus integrantes. E nosso sistema é bastante recente ainda. Então,
precisa ser amadurecido. A comunicação, isso não é bom, em grande parte acontece de forma ainda, de maneira informal, e a informalidade na inteligência é algo que é perigoso, facilita vazamentos, coisas do tipo. Então, esse fluxo é importante. Quando nós tratamos, e aí isso vale bastante para, isso vale bastante para a inteligência de segurança pública, mas em certo ponto se aplica a inteligência de segurança institucional também, a questão da comunicação até internacional, tá? Tendo em vista que nós temos possíveis alvos do crime organizado no Ministério Público. Recentemente tivemos um promotor paraguaio que atuava contra o crime organizado, brutalmente executado durante a lua de mel na Colômbia, por integrantes de facções criminosas, que se deslocaram para a Colômbia para executá-lo na Colômbia. E não vou aqui entrar em detalhes, mas vale aí para quem se interessa pelo assunto, isso está na internet, está disponível. A informação do hotel no qual ele estava em lua de mel foi publicada em redes sociais pela esposa. Então, olha, uma pergunta, essa pergunta foi aquela, a superexposição, quando nós falamos de autoridades em situação de risco, é gravíssima, viu? Ah, mas não fui eu, foi a minha esposa. Mas estava a informação ali do hotel onde vocês estariam passando a lua de mel. Os criminosos foram até o local e executaram o promotor nesse hotel durante a lua de mel. Um promotor que tinha uma conhecida atuação contra o crime organizado no Paraguai. Então, percebam, a superexposição em redes sociais é algo que deve ser evitado. Eu não falo aqui para não ter rede social, não é isso, mas pelo menos deixar suas redes fechadas e conhecer as pessoas que fazem parte da sua rede. Eu faço um exercício, às vezes, com policiais judiciais, nesse sentido, né? Um curso de contra-inteligência, a gente abre ali a rede social de todo mundo. Quantas pessoas tem na sua rede social? Ah, tem 600, tem 2.000. Você conhece todos? Depois de clicar em 30, já não sabe mais quem é aquele ali. Nomes estranhos, fotos estranhas, pessoas que nunca viu. E estão nas redes sociais. Então, isso é perigosíssimo. Já tivemos um caso também, aí o senhor colocou a questão dos casos concretos, não foi em Tocantins, foi no DF, mas um magistrado, salvo engano, ele era de Rondônia, a filha dele morava no DF. Durante a audiência, ele sentenciando ali 2 réus, um dos réus, eu lembro até o nome dos réus, é engraçado que isso fica na cabeça, foi em 2009, eu lembro até hoje, né? Beto Baba e Fernando da Gata. Durante a audiência, ao serem sentenciados, eles ameaçaram, e o magistrado falou, não tenho medo de vocês, nem da sua facção, nem nada. E eles falaram, não, você tem proteção, mas a sua filha que mora lá em Brasília, não tem. A sua filha, que mora lá em Brasília, olha aquela história do sistema, unidades de federação, atuar em âmbito nacional, não tem proteção. Então, essa proteção da segurança institucional deve abranger o membro, mas também tem que ter essa capacidade de conferir essa proteção aos familiares mais próximos também. Eles monitoravam a filha desse magistrado lá em Brasília através de redes sociais. Não lembro agora se era Facebook ou Orkut. Não me recordo, uma das duas. Se não fosse Facebook, é o Orkut. Eles tinham uma pessoa que estava na rede social da filha do magistrado e sabiam onde morava. Isso estava publicado na rede social dela. Onde morava, onde estudava, todas as coisas do tipo. Então, e é interessante, hein? Houve um acionamento formal da segurança. Nessa época não havia ainda o sistema de inteligência, mas a unidade de segurança institucional de um tribunal acionou a unidade de segurança institucional do outro tribunal para fazer aquele levantamento, que foi um levantamento, sim, de inteligência, mas isso fora da existência de um sistema de inteligência. Então, essa necessidade, ela é antiga, e nós temos que ficar atentos a isso, temos que evitar a superexposição. Os círculos de comunicação devem envolver, sim, a parte internacional. O doutor Pedro Nelson citou esse exemplo da notificação dos colégios, salvo engano, foi feito pela DEA, que é uma agência norte-americana, mas, por exemplo, nós temos uma atuação muito forte de criminosos brasileiros em países vizinhos, Paraguai, por exemplo. Qual é a nossa... E eu não estou falando pela segurança pública, estou falando pela segurança institucional. Qual é a nossa real capacidade, hoje, agora, de comunicação de inteligência com o Paraguai? Eu vou ser bem sincero aqui, não tem por que mentir, praticamente nula. Então, se eu estou falando de segurança institucional, de inteligência de segurança institucional para antecipar ações adversas contra o judiciário, eu preciso, sim, ter essa expansão desses ciclos, inclusive em âmbito internacional. O senhor perguntou em comparação com outros países. Um paradigma para nós, no caso da segurança institucional,
e aí falando mais especificamente da polícia judicial, que são servidores da casa, são os Estados Unidos. Nos Estados Unidos nós temos os US Marshals, que eles fazem a função da polícia judicial nos Estados Unidos. E lá eles têm um trabalho de inteligência já bastante desenvolvido nesse sentido. Mas já vieram, inclusive, aqui para oferecer palestras, participaram de palestras junto conosco. Mas aqui no Brasil, atualmente, se pensar nessa conexão internacional, ainda há muito o que avançar nesse sentido. Agradeço pela excelente pergunta. Bom dia. Bom dia. Parabéns pela palestra. Sou servidor aqui do Ministério Público. São duas perguntas, em cima das últimas colocações do senhor. Uma, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a Polícia Judicial. A gente sabe um pouco sobre a Polícia Legislativa do Senado Federal, Polícia Legislativa da Câmara, tem até alguns estados que tem, também a Assembleia Legislativa tem Polícia Judicial. Eu queria saber como é a Polícia Judicial e qual o papel dela dentro desse sistema de inteligência. E a segunda pergunta é a questão das facções criminosas. Durante a palestra eu estava pensando nisso, né? Há 30 anos atrás tinha 2 ou 3. Hoje em dia tem dezenas, no país inteiro, todos os estados. Mas tem uma que é maior, que é mais poderosa, que já está atuando até em outros países e outros continentes. Qual é o nível de ameaça que essas facções representam à segurança institucional? Eu vou responder primeiro a primeira pergunta. Com relação à Polícia Judicial, ela é uma instituição relativamente recente, bastante recente. Assim como o sistema de inteligência do Judiciário foi criado em 2022, ela também passou a surgir agora em 2022. E você fez um excelente paralelo. A Polícia Legislativa, ela tem a mesma lógica, muito parecida, né? E com relação à conexão da Polícia Judicial com a inteligência, com o sistema de inteligência, ela integra o sistema de inteligência. Então, veja bem, o sistema de inteligência inclusive o nome dele que está na norma é esse, Sistema de Inteligência de Segurança Institucional. Atenção, não é Sistema de Inteligência da Polícia Judicial. Então, você vai ter tribunais em que integrantes das unidades de inteligência são policiais judiciais, como é o meu caso. E você vai ter diversos outros tribunais em que são oficiais da Polícia Militar, que são delegados de polícia, delegados da Polícia Federal, Polícia Civil dos Estados. E como que profissionais de organizações tão diferentes conversam entre si? Através da doutrina. A doutrina teve esse propósito, permitir que essa pluralidade de profissionais pudesse, então, articular, pudessem trocar, intercambiar dados e conhecimentos. Você quer colocar alguma coisa? A Polícia Judicial, ela faz parte do organograma do STF ou do CNJ? De todos os tribunais. Da Justiça da União, você tem policiais judiciais, não só necessariamente em um tribunal ou outros, tem vários tribunais, tá? Então, tribunais trabalhistas, federais, tribunais, em alguns casos, não é muito comum, mas estaduais também, principalmente no Poder Judiciário da União. Mas você também tem tribunais superiores. Tem também. E a segunda parte, com relação às facções criminosas, sim. Lembra que eu falei daquele repertório de conhecimentos necessários? Naquele repertório de conhecimentos, que são vários itens, tá? Nós chamamos de pastas na inteligência. Então, você tem profissionais que cada profissional acaba se especializando numa pasta. Então, tem digamos assim, um integrante de uma unidade de inteligência que produz conhecimento, mais focado na parte de facções criminosas. É importantíssimo. Você pode ter um outro que produz mais com relação a outros assuntos, por exemplo, grandes manifestações que possam causar impacto, coisas do tipo fake news, propaganda. Então, acaba que o profissional acaba se especializando numa área. Mas uma das áreas, uma das pastas, que sem dúvida nenhuma pode representar, pode indicar riscos para a segurança institucional, não só no Poder Judiciário, mas também em outros contextos, são facções criminosas e devemos observar e devemos acompanhar. Bom, para as considerações finais, então, eu gostaria mais uma vez de agradecer o convite. É bom ver essa preocupação crescente. O Ministério Público, historicamente, tem um papel fundamental na questão da manutenção da ordem pública, na questão da garantia do sistema democrático de direito, e com certeza os membros do Ministério Público e a instituição como um todo acaba sendo alvo de ações adversas que podem implicar aí, em comprometimento da sua segurança institucional. Somos parceiros, trabalhamos em conjunto, o Poder Judiciário
tem também fortalecido essa questão da segurança institucional. Temos muito que aprender, temos muito que percorrer, e eu sei que esse percurso vai ser feito melhor se for feito em conjunto. Então, é bom estar aqui, da mesma forma que nós recebemos o Ministério Público sempre de uma maneira de braços abertos. Também temos muito que aprender com a experiência de todos vocês. Os casos que foram colocados aqui, que foram pontuados, enriquecem muito, viram que foram colocadas essas situações que exemplificaram aquilo que foi dito na palestra, ou seja, estamos aí compartilhando da mesma realidade no que tange à segurança institucional. As experiências são úteis nos dois casos. Agradeço pelo convite, estou à disposição e foi uma grande honra estar aqui participando dessa apresentação no Ministério Público de Tocantins hoje. Obrigado.